Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar da performance do Fundo Fator Ações no mês de janeiro. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar falando um pouquinho do mercado e tendência. Vamos lembrar que o ano de 2024, apesar de o início ter uma perspectiva muito positiva, os dados não foram tão bons para a bolsa, para o mercado de renda variável, e isso acabou com uma bolsa em queda, um real desvalorizado, uma mudança de percepção de juros, que era uma percepção de queda que iniciou com uma queda e depois virou para uma alta. E depois, por fim, uma desvalorização forte do real. Como que a gente começa 2025? 2025 inicia com poucas expectativas para o mercado de maior risco-retorno, que é o mercado de renda variável, né? As variáveis macroeconômicas estão pressionadas com juros em alta, inflação elevada e um real desvalorizado. No início do mês, desse mês de janeiro, a gente tinha poucas expectativas, com o olhar dos investidores ainda cautelosos. Mas o que a gente viu nesses primeiros dias do ano trouxeram surpresas positivas, como um retorno positivo para o índice e para uma gama de ações que estavam esquecidas. Se isso é um ajuste da queda do ano passado ou da forte queda de dezembro, é cedo para falar. Parece razoável assumir que qualquer novidade positiva na margem pode resultar em fortes retornos nas ações, seja por uma cobertura de posições de short ou vendidas, que a gente fala, né? E ou devido à significativa assimetria no preço das ações. A gente já vem falando bastante sobre esse tema, né, que a gente acredita que muitas ações estão muito subavaliadas, né, quando a gente olha a geração de caixa dessas empresas. Vamos entrar aqui no mercado, o que aconteceu com o mercado. No mês de janeiro, o mercado de ações subiu e o nosso fundo Fatorações também subiu. O fundo Fatorações apresentou uma alta de 7,5%, enquanto o índice Bovespa fechou com 4,8% e o Small Cap, o índice Small Cap, em torno de 6,1%. Dito isso, o fundo Fatorações superou ambos os índices. Aí no gráfico vocês podem olhar um pouquinho da performance em alguns períodos. Entrando um pouquinho mais para contribuição e desempenho, acho que é importante lembrar, né, que o fundo, de novo, né, encerrou com 7,5 de alta, superior a ambos os índices, mas desde o final do ano passado, a gente vem posicionando o fundo com uma estratégia mais conservadora, adicionando empresas que apresentam forte geração de caixa. E eu acho que isso é o que a gente vai mostrar esse mês, que elas acabaram dando frutos, né? Quando a gente olha isso, as 5 melhores contribuições, que representam cerca de 4,9% da contribuição positiva do fundo, vieram do setor de bancos, com Banco do Brasil e Itaú, do setor financeiro, não bancos, que era a posição de IRB, energia, que é Petrobras, imobiliário com Tenda. Olhando de uma maneira mais setorial, que é o que vocês estão olhando aí no quadro, as contribuições ficaram por contas de bancos, 2,4%, financeira não bancos, 1,6%, que é a posição de IRB, utilidades públicas, que a gente acabou tendo várias empresas aí dentro de utilidades públicas, muito focadas nas elétricas e no setor de telecom. Aí na tabela está dividido em dois, mas a gente gosta de olhar também como utilidades públicas como saneamento, energia elétrica e telecom. E com isso a gente agregou cerca de 1,6%. E aí tinham outros papéis que contribuíram positivamente. De negativo, basicamente, a gente teve uma posição de JBS e Gerdau. Vamos entrar um pouquinho agora para como ficou o fundo posicionado. Isso mostra uma alocação de 100%, mas vale lembrar que a gente estava 97% alocado. Essas movimentações que foram feitas, como eu mencionei já desde o ano passado, a gente vem reduzindo exposição a setores ligados mais à economia doméstica, optando por manter geradoras de caixa. Dessa maneira, a gente fez pequenos ajustes, principalmente olhando para as perspectivas de dividendos desse primeiro semestre. As principais movimentações foram dentro de financeira não bancos, a gente vendeu IRB, a participação que a gente tinha de IRB. Isso porque a gente teve um ganho nesse primeiro mês aí significativo dessa empresa, a gente optou por realizar lucros.
A gente vendeu também a parcela que a gente tinha em educação, que era a parcela em ser. Dentro de energia, a gente reduziu um pouco de Petrobras. Dentro de materiais básicos, a gente diminuiu um pouquinho de Gerdau. Dentro de bancos, a gente diminuiu um pouquinho de BPAC e Itaú Unibanco. Na contrapartida, a gente acabou aumentando utilities, e dentro de utilities a gente aumentou CPFL e ISA. Também dentro de comunicação, que é a parte de utilities, a gente comprou o TIM, né? No final, lembrando que a participação ficou em 97%, e essa que a gente está olhando aí na tabela é de 100%, a gente ficou com cerca de 21% em bancos, sendo que o banco é Banco Itaú, Banco do Brasil e BPAC. A gente ficou com cerca de 20% também em utilidade pública, que é Eletrobras, Copel, ISA e CPFL. Cerca de 12, 13% em materiais básicos, que é Gerdau e Suzano. 10%, 10 a 11% em energia, com Petrobras. Em torno de 7% em telecom, que basicamente é TIM. E 7%, cerca de 7% em financeira não bancos, que hoje é Banco do Brasil Seguridade. As outras posições que eu não estou mencionando aqui ficaram abaixo de 6%. Agora, aqui a gente mostra de novo a performance do fundo em vários períodos, que vocês já estão acostumados a olhar. E, por fim, um gráfico aí de longo prazo. Acho que é importante finalizar com isso, que foi um mês bastante interessante para o mercado de ações, onde o Fundo Fator Ações foi capaz de apresentar uma boa performance com uma carteira bem estruturada. A gente vislumbra aí um horizonte de médio e longo prazo, manter uma posição um pouco mais defensiva, com papéis que apresentam potencial de valorização significativo. E somando o potencial de valorização devido ao fluxo de caixa, mais os dividendos e juros sobre capital. As 5 maiores posições do fundo representavam 44%. Bom, para esse mês é isso. A gente espera vocês no próximo mês. Esperamos que com boas notícias aí do mercado. Até mais.